Hello, guys! Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto polêmico, porém interessantíssimo. Nossa, meu óculos tá mega sujo. O que tá acontecendo, gente? Eu fiz uma grande pesquisa, conversei com algumas pessoas que moram aqui para poder entender bem como funciona para fazer esse vídeo. Primeiro de tudo é que a prostituição aqui na França, ela é proibida. Apesar da prostituição ser proibida, a prostituta pode vender os seus serviços, mas o cliente não pode comprar. Essa é a lei. Essa lei prevê uma série de coisas que pode ajudar a proteger essas pessoas, essas mulheres, e também oferecem um tipo de ajuda para aquelas que querem mudar de profissão. Então, mais ou menos as estatísticas são que 85% da prostituição da França é de mulheres estrangeiras. Então, a França oferece ajuda e autorização de trabalho e permanência no país para que elas possam exercer profissões regulamentadas. Outra coisa que eu achei sensacional, se eu não me engano, acho que em 2017, rolou uma hashtag na internet, da qual eu participei também, que era a hashtag MeToo, que eram mulheres contando as suas experiências com assédio sexual e usando a hashtag, né, eu também passei por isso. E aí o que acontece, a França pegou isso e juntou com um vídeo que rolou na mesma época de uma mulher, se eu não me engano, em Paris, que quando foi assediada gritou pro cara, cala a boca, porque o cara tava falando merda pra ela, e aí o cara virou-lhe um tapão na cara, em que a mulher voou. E aí, alguém gravou essa cena, e aí a França juntou essa cena com a hashtag do MeToo e criou uma lei contra o assédio sexual. Cara, eu amo meu país. E aí o que acontece? Essa lei, ela prevê multas para assédio sexual na rua, e isso inclui não só violência física, isso inclui também violência psicológica, xingamento, qualquer coisa do tipo que constrange uma mulher. Primeiro, a multa, ela pode variar de 90 euros a 3 mil euros. 3 mil euros é tipo 12 mil reais. Além disso, pela primeira vez na história, o ato de filmar embaixo de uma saia, né? Porque isso já aconteceu muito no Brasil, eu já presenciei, dentro de metrô, por exemplo. Enfim, aqui esse ato será punido com 1 ano de prisão. E pode chegar a 15 mil euros de multa também. A secretária do Estado de Igualdade entre Homens e Mulheres se chama Marlene Schiappa. Ela é responsável pelo surgimento dessa lei. Além de tudo isso, a idade para consentimento na França foi estabelecida em 15 anos. Ou seja, mesmo que com consentimento antes de 15 anos é estupro. Agora, cara, um outro assunto que eu achei meio bizarro, mas que eu acho que é importante ser abordado é que teste de paternidade na França é proibido por lei. O quê? Tem os países vizinhos em que não é proibido, né? Como a Suíça, por exemplo. Só que, se um homem francês enviar os seus dados para fazer um teste de paternidade no país vizinho e ele for descoberto, ele pode pegar até 1 ano de prisão e ainda tem que pagar uma multa. Cara, eu achei isso muito bizarro, mas eles argumentam isso como manter a paz entre as famílias francesas, porque eles consideram que pai não é aquele que fez biologicamente, e sim aquele que cria. Eu acho que isso é completamente aceitável, né? Quem cria que é considerado o pai. Mas eu achei que proibir um teste de paternidade com esse intuito é muito pesado, né? Pra vocês terem noção, nos Estados Unidos, esses kits pra fazer teste de paternidade, eles vendem na farmácia. E aqui na França é proibido até em laboratórios. Teve um laboratório suíço que ele revelou que 60% dos clientes são franceses. Ou seja, é muita gente mesmo que sai do país só pra fazer teste de paternidade. Entretanto, os testes oficiais de paternidade, né, aqueles em que são feitos via judicial, não sei. Eles são autorizados, né? Então isso, assim, é bizarro, porque clandestinamente eles consideram que tem uns 15 mil casos por ano. Agora, outro assunto polemiquíssimo, muito polêmico, que é o seguinte: aborto. Aqui na França é legalizado, como um belo país desenvolvido. E, cara, as informações que eu obtive disso é uma coisa surreal, assim. É uma coisa surreal pro Brasil.
Primeiro, a decisão de fazer ou não o aborto é completamente da pessoa que está grávida. Ninguém mais se intromete, o Estado não se intromete, os pais não se intrometem, independente de qual seja o motivo da pessoa não querer ter filhos. Ela não precisa se justificar, ela simplesmente vai lá e faz um aborto. Esse aborto ele pode ser realizado com até 12 semanas de gravidez e ele pode ser realizado via medicamentos, pode também ser feito cirurgicamente, né, que é aquele sugador que tira. As informações que a gente tem é mais ou menos assim. Quando a mulher descobre que ela tá grávida e decide fazer um aborto, ela primeiro tem que passar no médico, que é especialista nisso, né, em aborto, e ele vai analisar e dizer e explicar o procedimento e os riscos, etc. Na segunda consulta é onde é feito o aborto. Então é uma coisa assim muito simples. A mulher não precisa passar por nenhuma consulta psicológica, a não ser que ela queira, e ela só é obrigada a passar por essa consulta psicológica se for menor de idade, né? Agora, quanto custa fazer um aborto na França? Isso é muito importante. Ele pode ser feito tanto em clínicas particulares quanto em hospitais públicos. O procedimento ele é coberto pelo Assurance Maladie, seguro saúde. Então, até mesmo um estrangeiro que tem a carta vitale, que tem esse seguro saúde, pode fazer de graça. Mas, para quem não tem e vai pagar isso, o aborto com uso de medicamentos, ele custa entre 200 e 250 euros. Isso dá, se eu não me engano, uns R$1.000. E o aborto com intervenção cirúrgica, né, aquele que faz o sugo lá, o sugador. Com intervenção cirúrgica, ele custa entre 500 e 600 euros, que isso daria uns quase R$3.000. Agora, um plus em que eu descobri, mas eu achei muito interessante. Homens que não quiserem ser pais, eles já conseguiram ganhar na justiça que eles não são obrigados a assumir a paternidade. Eles argumentam o seguinte: se a mulher, sei lá, tá grávida e quer abortar, a decisão é dela. Os pais não podem impedir e eles não podem ter opinião sobre isso. Mesmo que o cara queira ser pai, ele não pode decidir sobre isso. E daí ele falou: caso eu queira que ela aborte e ela não quer abortar, eu também tenho que ter o direito de não querer ser pai. E eu não quero opinar se ela vai abortar ou não. Porque se ela quer ter o filho, tudo bem, deixa ela ter o filho. Só que eu não quero ser pai. Então, o que acontece? Com esse argumento, muitos homens já conseguiram ganhar na justiça o poder de não precisarem ser pais. Eu achei, assim, um pouco interessante porque realmente tem os dois lados, na minha opinião. A mulher pode querer ser mãe ou não, então ela pode escolher entre abortar ou não. E, ao mesmo tempo, caso a mulher decidir ser mãe, o pai também pode ter o direito de não querer ser pai. Mas o que acontece é que isso só foi válido quando o casal não tinha uma relação e quando eles não tinham decidido em comum acordo ter um filho. Ou seja, sei lá, você teve uma relação de uma noite com um cara qualquer e você engravidou. Então esse cara, ele pode não precisar assumir o seu filho. Então tomem cuidado com esses boatos de, nossa, é só engravidar na Europa e você consegue uma cidadania. Porque se o cara não quiser assumir... Ai, caralho. Se o cara não quiser assumir, ele não precisa e aí você vai ser mãe sozinha. Enfim, é isso. Eu achei esses assuntos mega interessantes, assim, comparados com o Brasil, porque a gente tem ainda um tabu gigantesco sobre essas coisas. E, cara, país desenvolvido é outra coisa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acharam mais interessantes e qual a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que o Brasil não vai chegar tão perto disso nem tão cedo, mas a gente torce que, né, o Brasil se desenvolva nessas questões, principalmente que envolvem a mulher e a decisão da mulher e a violência contra a mulher. Enfim, deixa seu like, seus comentários, deixa sua opinião. Muito obrigada.